Ih, caramba. Foi. Semana passada nós vimos a parte intrauterina, né? Todo o desenvolvimento fetal intrauterino. Por que essa primeira parte, ela é importante? Porque ela vai justificar os primeiros cuidados com o bebê, ok? A Selma vai fazer o APGAR com vocês, o teste de APGAR com vocês. Tá? Então eu não vou fazer isso. O teste de APGAR é assim que o bebê nasce. Parece que não Eu vou ensinar para vocês duas coisas, ok? O primeiro vai ser como é que a gente pega um bebê. E o segundo vai ser como é que a gente embala o bebê. O embalar o bebê é a técnica charutinho. Tá? Ok? Aí existem diversas formas de embalar. Cada um... Eu até vou mostrar. Falo assim, quando eu cuidava da minha bebê, né, eu usava mais simples. Por quê? Porque eu sou meio desengonçado. Sim, eu sou meio desengonçado com a mão. Percebe? Neste daqui, a gente consegue ver que o crânio ele ainda não está fechado. Como que é o negócio assim, professor? Já vou dizer. Ok? O crânio do bebê ainda não está fechado. Por que o crânio do bebê não está fechado? Vou mostrar aqui. A primeira parte. Por que o crânio não está fechado? O cérebro crescer. Não. Passar mais fácil. Passar mais fácil da onde? Na vagina. Do canal vaginal. Porque o bebê ainda está lá dentro do útero. E lá dentro do útero, ele literalmente ele está esmagado. Então, o crânio não estando fechado, né? A aula não é de obstetrícia, tem todo um processo de giro para ele encaixar no canal uterino e poder passar pela pelve. Né? A pelve da mulher vai se abrir e o bebê ele vai vai passar. E quando o bebê está passando, o crânio ele faz isso aqui. Ó. O bebê ele é todo mole. Por quê? Porque a queda na primeira infância é normal. Hoje nós andamos sem pensar, porque se tornou autônomo. Mas para quem já teve filho e para quem acompanha o crescimento de alguma criança, vocês percebem que a todo momento a criança cai. E às vezes ela cai, né? Se fosse um adulto, estouraria o joelho. Então para a criança é normal. Então essa parte aqui, né? As pessoas chamam de fontanela, ok? Tudo bem? Nós vamos parar neste nome. Anatomicamente, ela tem outro nome, tá? Então nós percebemos aqui o osso frontal, o osso parietal, o osso occipital e o osso temporal. Então essas partes, ela vai crescendo e aí sim o cérebro vai se desenvolvendo. A cabeça é a primeira parte que cresce. Né, por volta de 7, 8 anos a cabeça já atinge o tamanho máximo e aí depois vem o corpo. Mas agora o que nos interessa é como é que eu cuido de uma criança que não tem força muscular. Porque não tem. Ela não vai conseguir segurar o pescoço, seja para trás, seja para frente. Ela não consegue segurar o pescoço. Ok? Se eu colocar de lado, a mesma coisa. E isso gera um risco de lesão cervical. Então vocês vão fazer isso aqui, por gentileza. Isso aqui, assim. E aí o que a gente faz? A gente vai encaixar o ombro aqui, ó, nos dois dedos e no dedão. Tudo bem? Encaixa 2 dedos num ombro e o dedão no outro ombro. E aí este Vzinho você vai encaixar na cabeça. A sua é muito cabeluda. Acho que aí seria melhor você pegar uma carequinha, né? Dá pra fazer? Então ótimo. E aí aonde a gente vai equilibrar o restante do corpo? No antebraço. Pode pegar, senhorita. Por gentileza. Aqui, ó. O bebê você vai levantar ele assim. É assim que você cuida de um bebê. Ok? Então essa é a forma que eu pego um bebê
né, num ambiente hospitalar, para executar a avaliação e executar os cuidados. E esta é a forma que eu vou ensinar a mãe a dar o banho do bebê. Porque como é que ela vai colocar o bebê numa banheira com menos de um mês? Ele não tem força, né? Eu não vou avançar na disciplina com vocês, né? O nosso encontro vai acabar aqui, exceto alguma eventualidade que me traga de novo para substituir a Simone. Então, neste primeiro momento, eu vou ensinar algo bem pontual mesmo. Essa criança tem menos de um mês. Como é que eu cuido dela? Eu estou lá no ambiente hospitalar, eu preciso dar um banho dentro do hospital. Como é que eu vou dar o banho nessa criança? Então, eu vou pegar essa criança desta forma. Percebe que ela está toda posicionada? Toda ela está no meu antebraço. E aí eu vou precisar, vamos supor, lavar, né, a região posterior, dorsal da criança. Continua com a criança na mão, por gentileza. Eu faço ao contrário, ó. Agora eu pego aqui, ó, e eu vou encaixar na bochecha. Aos 2 dedos eu vou segurar na parte da frente do ombro e aí eu giro. Percebe? Ó, eu não deixo jamais. Primeira coisa, jamais eu deixo a cabeça solta. Pode haver lesão cervical. Há um grande risco de lesão cervical. Então aí você manuseia a criança dessa forma. Chega uma hora que ela se torna automático para você fazer este movimento. Eu não faço força, ok? Fiquem de pé e treinem um pouquinho este movimento, ok? Percebe que você consegue trabalhar com a criança. Se eu precisar fazer qualquer coisa, eu consigo trabalhar com a criança. Vou pegar até exemplo de engasgo, a mesma coisa, né? Manobra de emergência, ok? Ó, eu não jogo, eu trago, eu encosto e viro. Encosto e viro, porque é muito delicado. Este movimento, ele tem que ser delicado. E aí eu consigo fazer tudo. Eu vou trocar a fralda, consigo fazer tudo. Tudo bem? Só a mão do Daniel cabe a boneca inteira. No começo, para o homem, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Porque isso é um instinto materno, mas que também precisa ser ensinado para a mãe. Tudo bem? Uhum. Tudo bem? Esse é o primeiro ensinamento. Então, toda vez que eu for pegar um bebê, eu vou dar o banho no bebê, eu vou fazer um procedimento, eu vou avaliar o recém-nascido. O recém-nascido é até quanto tempo mesmo? Até 28 dias. Até 28 dias. Tá? Eu vou avaliar o recém-nascido no ambiente hospitalar, eu vou avaliar o recém-nascido numa consulta de enfermagem lá na unidade básica de saúde. É dessa forma que eu vou pegar um recém-nascido. Tudo bem? Quando a mãe for posicionar a criança, eu sempre vou ensinar, aí sim, para os pais eu vou ensinar desta forma. Jamais pega a criança sem a cabeça estar apoiada. Jamais. Principalmente para o pai. Né? Porque aí o pai vai vir com medo, porque não é, a mãe está acostumada, ela ficou 9 meses com a criança dela. Então, ela já está acostumada, tem uma ligação que os pais não têm. Né? Então, vai pegar a criança, vai sempre apoiar a cabeça. Tudo bem? Ótimo. Segundo aspecto, quando eu apoiar a criança, eu jamais deixarei desta forma. Reto. Jamais a criança fica reta. Em hipótese alguma, a criança fica reta. Jamais. Minimamente elevado. Ok? Com o tempo, vocês vão conseguir segurar a criança com uma mão só. Mesmo a criança se mexendo, aí eu vou ensinar a técnica charutinho, ela não vai se mexer tanto. Por que eu não posso deixar a criança reta? É fluxo. Melhora. Melhor, né? Melhora. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Ajuda muito. Trabalha? Sim, pode ter o refluxo, porque a válvula cárdia do estômago da criança ainda é muito infantil. Oi? Sim, aí o engasgo, o problema do refluxo aqui são 2, ok? Podem se sentar. O problema do refluxo aqui são 2. Tá? Então eu vou ter aqui quais são os problemas do refluxo.
problema do refluxo, já já eu mostro a imagem para vocês. Aqui, fecha o nariz de vocês e assopra devagar, devagar. Sentiu uma pancada no ouvido, né? Todo mundo sentiu uma pancadinha no ouvido. Fecha e assopra com o nariz, não com a boca. Sentiu uma pancadinha no ouvido, né? Por isso que tem que ser devagar. Devagar. Né? Porque se você faz isso muito forte, você estoura o tímpano. A maioria dos pacientes que vocês forem cuidar que está com o tímpano estourado é porque assou o nariz tapando as duas narinas. Ou na hora que vai espirrar, aperta as duas narinas. O que eu queria que vocês entendessem disso, que vocês acabaram de ver? Aqui, na região da nasofaringe, o que é a faringe? A faringe é um tubo que fica atrás do nariz, atrás da boca e atrás da laringe. É só um tubo. Tem alguns órgãos importantes que a gente não vai citar hoje. Ali na região da nasofaringe, ou seja, atrás do nariz, existe um tubo e este tubo se conecta com a tuba auditiva. Nós temos duas tubas auditivas. Nós temos a tuba auditiva externa, que capta o som do ambiente, e nós temos a tuba auditiva interna, que alivia a pressão externa e também capta a nossa voz. Tanto que quando nós ouvimos a nossa voz, e hoje está muito comum por conta dos áudios do WhatsApp, né? A gente acha a nossa voz estranha, porque nós estamos acostumados com a nossa voz que ecoa dentro da tuba auditiva interna. E aí quando a gente escuta a nossa voz num áudio, você fala assim, nossa, essa é a minha voz? É assim que as pessoas me escutam? Porque nós só vamos escutar a nossa voz por meio de uma gravação. Quando uma criança tem um refluxo, e aí vou pegar um exemplo simples, ok? Acabou de amamentar. Nós temos, faz isso aqui por gentileza. Isso aqui, né, é um esfíncter, um anel muscular. Um esfíncter. Ele vai ter a contração desta forma, ok? Todo mundo tem familiaridade com o esfíncter porque ele é igual ao esfíncter anal externo. Igual, idêntico. Ah, mas professor, por que todo mundo tem familiaridade? Porque tem determinados momentos que a gente quer liberar um gás, só que a gente está num ambiente que não dá para liberar o gás. E aí, o que você faz? Você aperta o teu esfíncter, meu filho, porque senão o gás vai sair. Né? Por exemplo, aqui neste exato ambiente, né? Liberações de gases intestinais não são muito recomendadas no ambiente social. Então a gente literalmente contrai o esfíncter anal. Isso é normal para todas as pessoas. Muito mais para as mulheres do que para os homens. Os homens são mais relaxados com essas coisas. Né? Todos os esfíncteres corporais são iguais. Nós temos também o esfíncter anal interno e o estômago tem 2 esfíncteres. O que está mais perto do coração é o cárdio e o que está mais perto do duodeno é o piloro. Tudo bem? Então, quando a criança ela acabou de amamentar, eu não posso deixar a criança reta. Por quê? Porque o líquido que está lá no estômago, parte desse líquido vai voltar. A dieta do recém-nascido até os 6 meses, por isso que depois ele se chama lactante, porque a dieta dele é de leite. Então é uma dieta líquida. Por quê? Nós vimos semana passada. Tudo na criança está se formando do zero, de uma única célula. Ela acabou de nascer, mas ela ainda não está formada. Ela ainda é um corpo em formação. Não vamos nem pegar as questões psicológicas. Apenas na questão biológica ela é um corpo em formação. Então se eu deixo essa criança reta, percebe que o líquido volta? Sim. E aí quando o líquido volta eu tenho 2 problemas. Um problema
é que parte desse líquido vai cair na traqueia, porque nós temos a laringe e a faringe. A faringe é o tubo que fica atrás do nariz, da boca e da laringe. Por isso você tem naso, faringe, orofaringe, laringofaringe. Na frente, aperta aqui o gogó de vocês. Engole a saliva, por gentileza. Percebe que o gogó subiu e desceu. Por que ele subiu e desceu? Engole de novo e presta atenção na língua. Você percebe que a língua faz isso aqui. No céu da sua boca. Certo? Aqui eu vou ter a língua. Beleza? O esôfago, ele vem para trás da traqueia. E aí aqui na frente eu vou ter a traqueia. Esta parte da minha mão é a laringe. Toda vez que a língua você vai engolir, a língua traz o esôfago para cima. Engole de novo e presta atenção na língua, no céu da boca. Percebe que ela empurra o seu céu da boca? Quando ela empurra o céu da boca, ela vai fazer isso aqui com a sua laringe, com a sua epiglote. Ela vai fechar aqui. Aí quando você termina de engolir, ela abre de novo. Você engoliu, ela fecha. Você termina de engolir, ela abre. A regra na enfermagem é: nunca eu deixo uma cama no decúbito horizontal de 180 graus. Nunca. Nunca. Por quê? Porque eu sempre vou imaginar a possibilidade do meu paciente ter um problema de refluxo ou de hipersalivação. A gente não engole toda hora, mas a gente respira toda hora. Então a minha laringe, ela está 100% do tempo aberta. Ela só se fecha num único momento, que é quando a gente engole. Esse levantar que vocês sentiram aqui da tireoide é exatamente a força que a língua faz puxando o esôfago para poder fechar a laringe. Tudo bem? A criança, ela ainda está aprendendo a engolir. Ela não sabe engolir. E a criança, as pessoas falam assim: ah, esse bebê ele é preguiçoso. Não, ele não é preguiçoso. Ele é uma criança, ele é fraco. Por isso que a criança termina de amamentar e já dá sono. Porque você tem que fazer força para puxar o leite do peito da mãe. Quando a criança termina de amamentar, o estômago está cheio. Se eu deixo essa criança reta, que é o normal, então quando vocês estiverem numa unidade básica de saúde e perceberem que a criança está com infecções recorrentes de ouvido e infecções recorrentes pulmonares, você pede para ver como a mãe segura essa criança. É natural, um primeiro momento, você segurar ela reto. É natural. Por isso que a gente tem o pré-natal, que é para ensinar todas essas coisas que nós estamos aprendendo agora. Vocês, enfermeiros, vão ensinar lá no pré-natal. Eu não posso segurar uma criança em decúbito horizontal. E no berço, eu também não vou deixar este berço em decúbito horizontal. Justamente por conta desse refluxo. O refluxo pode ser que ele caia na traqueia, né, por essa abertura que eu acabei de explicar para vocês. Mas mais comum é o refluxo cair na tuba auditiva, aonde vocês sentiram a pressão do ouvido. Porque também é muito comum a mãe dar de amamentar com a criança reta. Se eu der de amamentar com a criança reta, o leite vai bater no fundo da boca. Se a criança está reta, parte do leite sobe, parte do leite desce. Por quê? Porque ela está reta. E é um detalhe, simplesmente é um detalhe. Se você inclina a criança, a gravidade vai impedir que o leite suba. Só o efeito gravitacional já vai impedir que o leite suba. Pouco importa se aqui o leite ele é de mamadeira ou se aqui o leite ele é de peito. Pouco importa. Toda vez que a criança for se alimentar, essa criança tem que estar posicionada, inclinada, com
abdômen mais baixo do que a cabeça. Óbvio, quanto mais baixo estiver, menos risco terá. Tá? Por quê? Porque tudo está em formação, tudo é fraco, tudo tem 1 mês de vida, tem dias de vida, não tem força, não tem. E é por isso que uma criança termina de comer e ela vai dormir. Em média, quanto mais novo a gente é, mais tempo a gente dorme. Um recém-nascido, ele dorme em média 22 horas por dia. É uma média que a criança dorme. Tá? Ela literalmente acorda para comer. E aí depois ela volta a dormir de novo. Tá? Já o idoso, em média, vamos pegar aí um idoso de 100 anos, ele vai dormir uma média de 6 horas por dia. Quanto mais velho a gente fica, menos a gente dorme. E o problema do idoso é que ele tem um sono picado. Tá? Tudo bem em relação a essa parte? Para a cama da criança, temos 2 possibilidades. Ou a possibilidade de, literalmente, a criança terminou de amamentar, você colocar alguma coisa embaixo do berço. Já existem berços que têm regulagem, né, de inclinação. Ou você coloca alguma coisa embaixo do colchão. É mais fácil para manipular quando a gente coloca embaixo do colchão. Tem pessoas que colocam o travesseiro. Não, vocês não vão usar o travesseiro. Por que eu não vou usar o travesseiro? Porque se você coloca a criança com o travesseiro, percebe que você tem a redução, né, da amplitude da articulação cervical. Isso pode trazer complicações, né, respiratórias por conta do déficit. Dobra aí e tenta falar. Percebe que é difícil? Agora deixa mais reto e fala normal. Por quê? Porque você tem, né, uma flexão. Então, evita o uso do travesseiro. É mais fácil você levantar o colchão e colocar alguma coisa. Tá? E precisa fazer mudança de decúbito. Não pode ficar sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque essa parte, ela ainda é cartilaginosa. As extremidades ósseas, quando eu observo o osso, as extremidades ósseas, no adulto, elas já são osso de verdade. Até a adolescência, nós temos cartilagem primária e cartilagem secundária. Na primeira infância, no recém-nascido, na primeira infância, nós temos cartilagem primária. A quantidade de osso ela é muito pequena. Por quê? Porque a cartilagem primária ela vai me dar o crescimento dessa estrutura. Então, o crânio da criança, por isso que é todo mole. Porque a maior parte dessa estrutura é cartilaginosa, porque ela precisa crescer. Se eu deixo essa criança muito tempo deitada, na mesma posição, você vai ver que a cabeça do indivíduo, ao invés de ter essa curvatura natural, vai ficar reta. E vocês vão encontrar crianças assim, que são literalmente largadas no berço. Largadas no berço. Tá? E o pior, por que a gente tem que colocar alguma coisa embaixo do colchão? Olha para o teto e tenta engolir. É horrível. É horrível. É horrível. E isso já serve também para o adulto. Ok? Toda vez que a gente for engolir, qualquer pessoa que for engolir, o queixo tem que estar apontado para a ponta do pé. E quando vocês forem tomar café hoje e almoçar, presta atenção, é natural. Se eu estou à mesa, quando eu vou comer, eu inclino a cabeça para baixo. É natural. É um procedimento natural. Só que nós da enfermagem, nós não percebemos esta naturalidade, né? A
gente precisa observar o ser humano nas suas condições naturais, porque nós cuidamos de vida, nós não cuidamos apenas da doença. Toda vez que a gente for alimentar, seja o bebê, seja um adulto, a cabeça tem que estar levemente inclinada. E é muito comum, principalmente quando está amamentando com mamadeira, né, mães darem a mamadeira já direto no berço. Vocês vão encontrar várias mulheres fazendo isso. Mães ou as pessoas que cuidam da criança. E aí vocês vão perceber que aonde vai estar ao lado não é nem a parte occipital. É a parte posterior do osso parietal. Porque a criança ela vai estar assim, ó. Ela vai estar desse jeito aqui. Tá? São orientações. Aqui eu só estou orientando primeiras técnicas de cuidado. De como é que eu manuseio a criança e como é que eu posiciono essa criança no mundo. Tudo bem até aqui? Boa. Ótimo. Que mãe de bosta, tá? Mulher sem grande pai. A criança até nascer, ela está no útero. Beleza? A melhor coisa para nós crescermos é o limite. Eu vou repetir, parece contraditório, mas não é. A melhor coisa que faz um ser humano se desenvolver é o limite. Nós precisamos ter limite. Para quem é mãe, sabe que, olha, se você fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Ele já tem o limite. Ele vai testar. E você cumpre com a sua ameaça, seja ela qual for. Porque você precisa pôr um limite. Aí, este exemplo agora é um limite para o desenvolvimento psicológico. A criança, quando ela acabou de nascer, qual que era o limite físico dela? O que a limitava? No seu aspecto físico. Espaço, mas qual é o espaço? Qual é o espaço? Antes da criança nascer, qual que era o espaço? O útero. O útero, ele só é uma bolsa. É uma bolsa. E dentro desta bolsa, a criança, ela é posicionada. Então ela tem um limite. Ela não tem para onde ir, exceto o limite que é colocado dentro dessa bolsa. Para quem é mãe, né? E deve ser uma sensação indescritível, percebe a criança nadando lá. Vira, empurra, chuta. Aí às vezes você vê a mulherada reclamando que chutou as costelas, chutou a parte inferior do útero, porque ela está brincando aqui dentro, é o limite que ela tem. E quando ela vai dormir, bom dia, senhorita. Você trouxe uma boneca? Toma. Leva para lá, aí você pega. Quando essa criança nasce, quando essa criança termina de brincar, vocês percebem que tem horas que a criança não se mexe. E aí, se a mãe é desesperada, ela fica cutucando a barriga. Fala, filho, deixa o meu filho dormir, pelo amor de Deus. Né? Ela vai dormir apertada nesta bolsa. Apertada. Esse é o limite dela. E qual foi um erro muito comum da década de 80?
Porque os cuidados intra-hospitalares com a mãe e com o recém-nascido se tornaram comuns a partir da década de 80. Quem for estudar, quem for trabalhar aí com obstetrícia e recém-nascido vai estudar a história, essa história. Começou na década de 80. Por quê? Porque eles perceberam que, opa, toda hora tem. Então, se toda hora tem, sempre vai ter. Então, se sempre vai ter, vamos investir nisso daí. E é óbvio, quando a gente começou a cuidar, a gente não entendia muita coisa. Não é a minha praia, né? Mas não se entendia muita coisa. E como é que você posicionava naquela época a criança nos leitos hospitalares? Deixava a criança solta. Solta. Você colocava... Presta o seu bebê, por gentileza. Você colocava a roupa no seu bebê, do jeito que está aqui, você o agasalhava e você deixava ele deste jeito. Qual é o problema de você deixar a bebê deste jeito? É uma criança que até a saída do útero, ele estava acostumado com um limite. Que ele não tinha um limite para esticar os braços, para esticar as pernas, para se movimentar do jeito que ele queria. E agora ele nem tem força para isso. Para ele se desenvolver, ele precisa deste limite. E o que você vai limitar aqui? Nós vamos limitar, literalmente, os membros superiores e os membros inferiores. Eu vou repetir. Membros inferiores. Braço, quem fala, são as pessoas fora do hospital. Ok? Porque o que é o braço mesmo? Membros superiores. Não. Não. O que é o braço? Anatomia. O braço é a estrutura corporal com todos os órgãos e não apenas o osso, que vai do ombro até o cotovelo. Isto é braço. Isto é braço. Isto é o braço. Antebraço é a estrutura corporal que vai do cotovelo até a articulação do punho, com os ossos, pele, músculo, vasos sanguíneos. Então, toda esta região corporal, antebraço. E o que é mão? É a estrutura corporal que vai da articulação do punho até a extremidade dos dedos. Então, eu não estou imobilizando o braço. Da mesma forma, perna. Isso tem que estar claro, porque é feio um profissional de saúde falar assim, eu vou imobilizar seu braço. Ok, você vai imobilizar só aqui, é isso? E aí o meu antebraço e a minha mão vai estar solta, é isso? Porque a imobilização do braço é só isso. Eu estou imobilizando o membro superior. Da mesma forma, membro inferior. O que é perna? Coxa? Não. Coxa é a estrutura corporal que vai da articulação do quadril até o joelho. Perna é a estrutura corporal que vai da articulação do joelho até o tornozelo. E pé é a estrutura corporal que vai da articulação do tornozelo até a extremidade dos dedos. E o pé você ainda pode até dividi-lo em calcanhar também, região calcânea. Mas nem vamos entrar nesse detalhe. Então, membro superior é a estrutura que compreende braço, antebraço e mão. Membros superiores, eu vou pegar o membro superior direito e o membro superior esquerdo. Ok? Tudo bem? Então, nesta situação, eu preciso colocar um limite para esta criança. Porque se eu deixo essa criança sem o limite, sem a prensa no seu membro superior, e sem o que eu posso deixar solto é o membro inferior. Não é que ele vai ficar solto, ele vai ficar menos preso do que o membro superior. Mas se eu deixo uma criança solta, largada no berço,
essa criança ela vai ter dificuldade de se posicionar no mundo. Porque até então ela estava acostumada com o limite da bolsa uterina. E aí, de forma contínua, e aí vocês, com quem trabalhar em unidade básica de saúde, vai demonstrando para a mãe o momento que você vai liberando a criança, porque ela mesma vai exigindo espaço quando ela vai ganhando força. Mas até ela chegar neste momento, que vai chegar lá por volta dos 3 a 6 meses, a média. Até este momento, a criança precisa estar restrita. Eu não posso deixar nenhuma criança posicionada no leito sem que ela esteja restrita. Então percebe, se eu vou restringir a criança na técnica, né, de embalar, que é chamado aqui no Brasil de charutinho. Quando eu posiciono essa criança no leito, ela não vai ter mobilidade. Movimentação é você andar de um lugar para o outro. Mobilidade é você se mexer, por exemplo, na cadeira que vocês estão sentados. Ela não vai ter mobilidade. Então eu preciso, por isso que a gente falou, né, do posicionamento da criança no leito. Levemente elevado. Todo mundo consegue ver a imagem ali em cima? Sim. Ótimo. Aí eu tenho então é literalmente o que a Jennifer, né? Jennifer, né? Começou a fazer ali, porque ela já é mãe. Quantos filhos você teve? 4. Então, né, experiência é bastante. Então, vou restringir o movimento dos membros superiores e membros inferiores, ok? Para quem não está acostumado com terminologia, isso daí é da anatomia. Se eu colocar apenas MS, óbvio, também vai aparecer outras marcações, né, de MS. Pode ser outras coisas, mas aqui eu vou falar membro superior. Aí se eu colocar D ou E, vai ser direito e esquerdo. Se eu colocar MM, SS, aí quando eu duplico a letra, significa que eu estou falando no plural. Membros superiores. Quando eu coloco I, significa que eu estou falando membros superiores e inferiores. Tudo bem? Ok? Então, quando a gente duplica a letra, a gente está nessa questão do plural. Quer oração, por favor? 9 horas. 9, tá, beleza. Ah lá, vai trazer segurança e limite. Ok? Da onde vem essa segurança, da onde vem esse limite? Da história da vida desta criança. Até este momento, né, ela acabou de sair do útero. Que história de vida ela tem? Dentro do útero. Ela não tem outra história. Ela tem aquela história. Ok? Tudo bem? Tem que tomar cuidado. Por quê? O morte súbita é o que eu acabei de explicar quando a gente coloca o bebê com um travesseiro alto. E aí ele reduz a... Pode ficar tranquilo, eu mando esse slide para vocês, tá? Não se preocupe. Inclusive os vídeos que tem ali tem um link para você acessar o canal, se acaso vocês quiserem ver, que o canal ele é gringo. Dos vídeos que eu vou passar. Mas aí depois ou o Daniel, ou qualquer um me pede, que eu mando para vocês. O maior risco está aqui, ó. Luxação ou malformação. Porque se eu embalar errado, eu vou ter problema no desenvolvimento deste osso. Eu não posso esquecer, né, essa questão do desenvolvimento corporal. Tá? Infelizmente os nossos encontros vão ser poucos. Eu iria abordar mais essa questão anátomo-fisiológica. Aqui
jamais se esqueçam, crianças têm o osso, a quantidade de osso é extremamente pequena. Que elas vão ter muito cartilagens de crescimento. Cartilagem primária e cartilagem secundária de crescimento. Na cartilagem primária vai crescer no meio do osso e cartilagem secundária vai crescer na ponta do osso. Tá? No final, quando a gente chega na adolescência, só nos resta a cartilagem de crescimento da ponta do osso. Ok? Se eu imobilizo essa criança de uma forma inadequada, esta cartilagem cresce de forma inadequada. Se eu posiciono a criança de forma inadequada no leito, as cartilagens de crescimento da criança na cabeça, né, dos ossos do crânio, vão crescer de forma inadequada. Então, são cuidados de orientações e de avaliações que vocês vão fazer. Óbvio, se eu trabalho só dentro do hospital, eu não faço a avaliação recorrente da criança nas consultas de puericultura que acontecem na unidade básica de saúde. Se eu trabalho na unidade básica de saúde, eu consigo acompanhar essa criança. Então, eu jamais me esqueço desta condição. Tudo bem? E aqui o sufocamento também é pela mesma posição. Ok? Se a criança, né, virar de lado, o risco é ela ficar em decúbito ventral, que é virar de cabeça para baixo, de barriga para baixo. Ela não vai conseguir se desvirar e aí ela pode ter um problema. Aqui, antes de eu posicionar a criança, percebe que agora nós estamos na incidência da luz do sol, perfeito? Quando a criança está dentro do útero, ela tem incidência de luz do sol? Não. Aqui, quando a criança está dentro do útero, o ciclo circadiano dessa criança é comandado pela mãe. Vamos pegar aí o exemplo do Daniel, né, que judia do próprio corpo trabalhando no plantão noturno. Ainda bem que tem pessoas que trabalham no plantão noturno, porque se dependesse de mim, o paciente ia sofrer, porque eu sou o Cinderela. Eu sou abóbora a vida inteira e eu viro uma abóbora pior ainda depois da meia-noite. Não sou apto e adaptado para o plantão noturno. O que é o ciclo circadiano? Nós temos vários ciclos circadianos, vários. Né? Basicamente nós temos 3 que são os principais. Mas aqui eu vou falar de um só, o ciclo circadiano solar. O que é o ciclo circadiano solar? O ciclo circadiano solar nada mais é do que eu ter contato com a luz. Quando eu tenho contato com a luz, eu vou estimular a minha glândula pineal. Quando a glândula pineal recebe o estímulo de luz que entra pelos seus olhos, esta glândula pineal para de produzir o hormônio do sono. E aí outras glândulas corporais começam a produzir hormônios para te deixar acordado. Quando essa glândula pineal para de receber o estímulo da luz, essa glândula pineal começa a produzir hormônios do sono. Okay? Óbvio, também tem questões comportamentais de programação de horário. Mas de uma forma bem ridícula, é dessa forma que acontece. É um pouco mais complexo, mas este ensinamento neste momento já é o suficiente. Aonde eu quero chegar? E isso vocês vão usar para todos os seus pacientes. Pouco importa se ele é um recém-nascido ou se ele é um idoso de 100 anos. Durante o dia, o que precisa acontecer? Essa pessoa precisa ter contato com a luz. Mesmo uma criança tendo uma média de sono de 22 horas por dia, durante o dia, esta criança precisa ter contato com a luz. Para que você comece a treinar a glândula pineal dentro do horário
do ambiente em que ela está. Por exemplo, agora nós estamos no hemisfério sul no Brasil. Se a gente se mudar para o hemisfério norte, né? Neste exato momento a incidência de luz lá está diferente. Se nós formos para o outro lado do planeta, neste exato momento, lá está escuro. Então, aonde você está adaptado ao ambiente, porque a sua glândula pineal começa a se regular junto com o ciclo, né, da luz solar que incide no planeta. Então, isso vocês vão fazer. Porque é muito comum, falar assim, nossa, meu filho não dorme de noite, eu não consigo dormir, né? Ah, puxa, é horrível. Por quê? Porque quando o seu filho acorda de noite, o que o pai vai fazer? O que a mãe vai fazer? Acende a luz. Aí você acende a luz. Aí quando o seu filho está dormindo durante o dia, o que você faz com o quarto do bebê? Apaga a luz. Sabe que é um detalhe? Simples. Ridículo de simples. Eu preciso treinar essa criança. Por quê? Porque da mesma forma, quando a criança estava dentro do útero, entra luz? Entra luz para essa criança? Não. É tudo escuro, filha. Ela está dentro do útero. Não vai entrar luz. E da onde vai vir o hormônio do sono para essa criança? Da mãe. Porque é a mãe que está vivendo no ambiente. É ela que está vendo a luz do sol e ela que está tirando a luz do sol. Hoje nós temos muitos problemas de saúde porque nós temos energia elétrica. E hoje está pior ainda porque nós temos o celular. Você até apaga a luz, mas você ainda fica com a luz do celular, né, incidindo sobre os seus olhos. Então é um cuidado simples. O objetivo da técnica charutinho é deixar a criança restrita e protegida, e a maior parte do tempo essa criança vai estar dormindo. Mas eu preciso entender, ok, ela vai estar dormindo, né? Durante parte do dia ela vai ter que dormir sobre a incidência de luz. Porque mesmo quando a gente está com o olho fechado, eu percebo que o ambiente está recebendo claridade. E óbvio, a mesma coisa vai acontecer com a criança e ainda muito mais forte, porque as pálpebras do olho dessa criança são muito mais finas do que as nossas. Tá? Luxação de quadril. O que é uma luxação mesmo? Inchaço. Não. Inchaço é edema. O que é luxação? Uma compressão. Luxação é um problema ósseo, um problema ortopédico, um trauma ortopédico. A articulação, você percebe que o corpo ele é um Lego, né? O corpo ele é todo encaixado certinho, ele não se encaixa de forma inadequada, ele tem o seu encaixe natural, ok? O que é uma articulação? Uma articulação é a junção de dois ou mais ossos. A articulação do ombro, nós temos aqui dois ossos. Nós temos a extremidade, a cabeça do húmero, se encaixando com a cavidade glenoide aqui do osso da escápula. Aqui a articulação do cotovelo, percebe? Eu tenho uma articulação de 3 ossos. Ok? Nós temos, né, a proeminência distal do húmero se encaixando com a ulna e com o rádio. Então são 3 ossos me formando essa cartilagem, né? E aqui nós temos articulações que se encaixam até com mais do que 3 ossos. Então a articulação é a junção de 2 ou mais ossos. Aqui eu tenho uma articulação com muito movimento. Aqui eu tenho uma articulação, ó, com pouco movimento, que é este movimento aqui, ó, percebe? Pouco movimento. No caso do recém-nascido, o crânio é uma articulação com pouco movimento. Depois que há a sutura craniana, essa articulação se torna sem movimento. Então,
Então, articulação não significa movimento. Articulação significa apenas junção de dois ou mais ossos. Então, eu tenho uma articulação sem movimento, articulação com pouco movimento ou articulação com muito movimento. Tudo bem? Até aqui? Ótimo. Façam isso aqui. Isso aqui seria um exemplo da articulação do seu cotovelo do seu joelho. Tudo bem? Articulação com um movimento único, no sentido dobradiço. Ok? Tudo bem? Continuem aí, por gentileza. Percebe que toda a sua mão está encostada uma na outra? Percebe? Ótimo. Uma luxação é quando você tem um trauma, pode ser ele agudo ou contínuo, e aí aqui o problema da técnica do charutinho é um trauma contínuo, que vai fazer com que faça isso aqui, ó, uma perda total do contato articular. Isso se chama luxação. Quando eu tenho, muito comum, vocês já devem ter visto, luxação temporomandibular. O indivíduo, caiu a boca do indivíduo. Sim, ou num soco, ou num trauma de agressão. Às vezes acontece quando a pessoa vai comer um alimento que é muito grande, muito comum com maçã. Isso acontecer, a pessoa vai dar uma mordida na maçã, tem a articulação, a luxação da articulação temporomandibular. Outra luxação muito comum, a maioria das pessoas também já viu, é a luxação de ombro. Você percebe que o ombro do indivíduo fica caído, o membro superior do indivíduo fica caído quando comparado com a sua anatomia normal. Significa que este húmero, ele se desconectou da cavidade glenoide. Ok? E a articulação do quadril é muito comum em criança, se acontecer no adulto só é resolvível com cirurgia. Porque aí eu vou ter a cabeça do fêmur articulando aqui com o acetábulo, que é a cavidade aqui da pelve, e aí esta articulação aqui, esta cabeça do fêmur, ela sai, ela se desloca, ela luxa, ela perde esse contato articular. Tudo bem? Qual é o risco da técnica charutinho aqui? O risco da técnica charutinho é você dobrar errado a articulação do cotovelo, dobrar errado a articulação do ombro, e o pior é você trazer para frente a articulação do quadril. Porque se eu trago para frente a articulação do quadril, o que vai acontecer com o osso, com a cabeça do fêmur? Ela vai ser posicionada dessa forma, ela vai fazer isso aqui. E aí ela começa a crescer para fora do quadril. Como é muito mole, existem técnicas, não é a minha especialidade, mas eu já vi fisioterapeutas fazendo o realinhamento. Seja na fratura, seja na luxação, quando você posiciona o osso ou a articulação na sua anatomia normal, o nome disso é realinhamento. Tá? Aí você realinha e imobiliza. São as técnicas comuns na ortopedia. Então, eu já vi fisioterapeutas fazendo isso, inclusive com filhos de colegas. Então, é muito comum. Se você trouxer a perna, o membro superior e inferior muito para frente, a cabeça do fêmur vai vir para a região posterior. Se você trouxer ele muito para trás, ela vai vir para a região anterior. Mas o mais comum é a luxação posterior. Então, preciso tomar muito cuidado com o posicionamento dos membros. Por isso que tem que ter treino. Por isso que eu falei para vocês, tragam os bebês. Eu vou mandar os vídeos para vocês. E o que vocês aprenderem aqui, tem que treinar. Principalmente as pessoas que quiserem trabalhar com pediatria e com recém-nascido. Ah, professor, eu não quero. Ok, mas treina do mesmo jeito. Vai que você trabalha numa unidade básica de saúde. Você vai ter que fazer consulta. Não tem o que fazer. Tá? Tudo bem?
Olha lá. Esse pode ser o problema, né? Se eu posiciono as pernas abertas demais, o que vai acontecer com o quadril? Faz isso aqui, ó, por gentileza. Imagina aqui, ó, os dedinhos é o seu fêmur, ok? Aqui é a cabeça do fêmur, tá? Ela vai ter que se encaixar na região da pelve, ok? Pode encaixar na de vocês. Se eu jogo o quadril, o fêmur para trás, olha o que acontece. Percebe que ele tem um desencaixe, que é natural? Se eu jogo muito para frente, olha o que acontece. Ele tem um desencaixe. Então, eu preciso prestar atenção nessa questão. Depois, com a experiência, se torna tranquilo. Mas eu só posso fechar o charutinho quando eu tiver a certeza do posicionamento da mão, do posicionamento do cotovelo e do posicionamento dos membros inferiores, que também é muito comum você ter luxação dos dedos da criança, porque às vezes faz rápido demais, tá? Ok? Aqui são só dados científicos que mostram. Então aqui, ó, olha o exemplo da luxação, ó. Se eu aperto demais, ó, olha o desencaixe que eu havia falado para vocês. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com a técnica. É uma técnica precisa, é uma técnica excelente, mas tem riscos. Ok? Existem os riscos. Aí está apertando demais, né? Como eu falei para vocês, se aperta demais, joga para frente, se abre demais, joga para trás. Tá? Então os braços, eles podem ser enrolados, presos normalmente. Os membros inferiores e as pernas, né, os membros inferiores e os quadris devem ficar soltos para serem movimentados pela criança livremente. Diga. Quando acontece isso, a criança sente dor? Sente. Então ela vai chorar muito? Sim, vai. Tá? Tentar posicionar algumas referências, posicionar os membros inferiores em formato de M, né? Colocar a manta sobre os membros inferiores e certificar-se de que não há nenhuma restrição. O que eu vou prender mais? Eu vou prender mais os membros superiores, ok? As próprias mães, né, relatam que as crianças chutam e os pais sentem. Olha, está chutando, aí você coloca lá a mão. Né? Então a gente vai deixar esses membros inferiores soltos. Então existem algumas técnicas, ok? A mais comum é essa daqui, o que eles chamam de técnica de diamante. Justamente por conta do início da manta. Né? Então eu vou pegar aqui, deixa eu usar a sua. Deixa eu usar a sua. Percebe? Simples. Simples. E qual que é a dica aqui? Tentar, ó, colocar parte da manta onde? Abaixo da cabeça. Para que a cabeça não fique solta e não tenha risco de lesão cervical. Então é isso. Só isso. E aí a gente vai... Opa! Desculpa. A gente vai enrolar, ó. Percebe? Primeiro eu prendo um braço, ó, um membro superior. E aí qual que é o risco aqui? É a mão dobrar. Então você pode ter luxação do punho, você pode ter luxação do dedo. Então o que você tem que fazer? Na hora de se posicionar, você abre a mão da criança. E você segura a mãozinha dela aberta. E aí você prende a mão dela. Ok? A técnica charutinho é uma técnica de imobilização. Eu vou prender a criança. Aí eu vou para o outro. Eu faço a mesma coisa. Ó. Eu posiciono a outra mão, deixo as mãos abertas e aí eu enrolo a criança. E na parte inferior, eu só vou fechar o charutinho.
mas eu não vou travar o membro inferior, porque o risco de luxação do quadril é muito alto. Então, o membro inferior, a criança ela vai poder brincar, ela vai poder chutar, ela vai poder se movimentar. A restrição ela é do membro superior, ok? Não do membro inferior. Tem um videozinho aqui. Posicionou do lado, fez a dobra, deixou solto embaixo só para ver em cima, aí eu posiciono a outra por cima, travo, mas eu deixo solto embaixo, olha como está solto embaixo. E aí agora aqui eu só prendo como se fosse um bombom, olha a técnica do M. A perna do menininho parece do recém-nascido, parece um M. E aí, ó, você certifica de que o membro inferior está solto, que ele não está preso. Ele não tem que ficar, por isso que eu mostrei aquele primeiro vídeo para vocês, ele não tem que ficar preso, travado. Não, ele vai ficar solto, a criança vai poder fazer toda a movimentação normal. Um amigo meu, a filha dele tinha 14 meses e ela se arrastava no chão. Né? Eu falei, Ale, não é normal não, filho. Não, mas a minha filha sempre foi assim. Eu falei assim, ok, ela sempre foi com o desenvolvimento anormal. Melhor você levar para o médico e para o fisioterapeuta. Porque não é normal. Ela tem força. Ela já deveria estar andando. 14 meses, ela não consegue ficar de pé. E aí quando foi ver, foi que na técnica charutinho no começo foi feito errado. Aí o fisioterapeuta reposicionou o quadril. Depois que reposicionou, por que a criança é fácil? Porque é cartilagem, é mole. Os ligamentos também estão muito moles. Então ainda é tudo muito solto, tudo muito frouxo. De novo, ó. Essa era a que eu fazia, porque para mim é mais fácil. Perceberam o detalhe da mão? Olha lá, o detalhe da segunda mão. E na hora que você põe a mão, olha ela segurando, ó. Porque se você solta, a criança vai abrir. Ou ela vai mexer a mão. E aí pode ter luxação. Então eu sempre vou tomar cuidado. E olha como está solto. Percebe que ela deu uma empurradinha nos pezinhos da criança para formar um Nzinho no pé, no membro inferior? Beleza? Vamos treinar? Bora. Ó, tem alguns lençóis aqui. O lençol é muito grande, então vai ter que ter aí... Temos bastante mesa, eu gosto deste laboratório justamente porque temos bastante mesas. Bora treinar. Depois tem outras técnicas aí, tá? Não pode pegar outra mesa. Ó, eu trouxe uns lençóis lá de casa. Aí só vai ter mais um. Aí vocês juntam vocês duas. Tá? Junta ali com o Daniel, please. Ele vai fazer um... Ó, então tá aqui, ó. A foto tá ali, tá? Isso, tenta posicionar a cabeça. A mãe experiente aí ajuda. Ah, e também dá isso aqui, já que você não tá usando. Ah, então sobrou. Você trouxe, né? Ah, então tá bom. Então sobrou. Assim tá, mano. Desse tamanho. Eu não sei quando tá a perna dele, mas eu vou aqui para ele ficar solto. Deixa lá com a perna mais voada assim para trás. Então, mas qual que é o risco aqui? Isso, posicionar a mão. Cuidado para deixar a perna apertada. Cuidado. Cuidado. Sim, mas cuidado na hora que você for fazer isso aqui. Ó. Tá? Eu não aperto, eu só ponho assim, ó. Perfeito.
O que você vai fazer aqui? Você pode dobrar aqui. Você dobra a perninha. E aí Mas você se você traz um dobrar, pouco. você não puxa pra cima, senão Você ele não vai travar no pé. Você não vai fazer isso aqui. Ó. Não. Tem gente que faz isso. Você vai deixar ele solto. Você não vai apertar aqui. Porque se eu também empurro demais, é muito fraco. Né? O quadril ele vai ser posicionado para cima. Aqui fica solto. Professor, gira uma dúvida para mim aqui, por favor. Ô, Dani, você Claro, tem que vontade, colocar vamos lá. posição. Ó, vamos lá vendo ali. Ó, aqui, eu vou pegar a criança, beleza? Ótimo, começou tranquilo. Para mim, essa é a mais fácil. Eu vou posicionar pelo menos uma parte aqui na cabeça, porque aí vai ficar travado aqui. Aqui, quando eu for fazer, eu travo essa primeira mão e jogo. Né? Quando eu jogar para cá, eu vou jogar embaixo. Isso, ó, tá vendo? Aí eu jogo aqui, por quê? Porque eu quero ver essa mão. Aí eu abro os dedinhos e aí eu trago a segunda. Tá? Aqui eu dobro um pouquinho a perna. Isso. E aí eu posso fazer ou dessa forma, ou dessa forma eu encaixo aqui, ou eu faço aqui primeiro e encaixo aqui. Qual que é o risco aqui? Aqui eu tenho que deixar solto. Se você perceber que o lençol está pequeno demais, aí você abre um pouquinho mais o lençol. Mas aqui eu sempre vou deixar ele solto. Não vai apertar muito, senão você não espera, né? Diga! Eu fiquei numa dúvida aqui, chega nessa parte aqui, tá? Beleza. É que esse lençol está pequeno. Aí você vai ter que abrir Ele falou que isso, aí você vai ter que abrir o lençol. Isso. Não pode apertar. Entendeu? Ó, primeiro uma mão. Isso. Aí você pode até, ó. Ela tem algumas técnicas que é da experiência, tá vendo? Lembra aqui da dobrazinha aqui, ó? Ó, isso, olha, eu já dei uma folguinha aqui. Aí eu venho, travo a outra mão. Tá? Ela tem uma. Quando ela fazia, percebe que aqui ainda está pequeno. Você pode ainda abrir mais o lençol. Por quê? Porque ele vai ter que dobrar aqui, ó. Você vai fechar ele aqui. E aí se ele estiver muito curto, ó, olha o que eu consigo fazer dele. Olha a perna dela aqui, ó, do lado. Tá? Perfeito! Então você pode abrir mais o lençol. Você pode abrir mais o lençol. Ô, Murilo, a Tá. perna dela não assim, ô, Murilo. Esse enfermeiro aí, velho. Meu bebê tá aqui, ó. Abrir mais o lençol. Ele gosta de pessoas com problemas. Tá? Por isso que você tem, ó, aqui eu estou usando o lençol, que é o que a gente tem, né? Mas para mães elas vão usar aquelas mantinhas ali, né? Vai, manda. Trava a primeira mão, isso. Dobra de novo, igual eu faço. Ó, geralmente, não é pequeno igual aquele lá. Você dobra aqui e dobra aqui. Você segura e trava. Porque não é sempre pequenininha, que aquela ali é para recém-nascido e eu, tipo, mandei fazer. E aqui você joga embaixo dessa mãozinha aqui, ó. Você bota aqui, ó. Tá? Eu vou sair pra lá, já amamentei quase 20 anos da minha vida. Isso. Trava uma e deixa essa daqui solta, para você ver. Beleza? Ótimo. Isso, para deixar o membro inferior solto. Aqui você pode travar embaixo. Isso. Porque percebe que agora essa mão aqui, o que você fez? O que você fez? Você fez isso aqui, ó. Só uma vez só, né? Tá vendo? Percebe que está travado? Aí agora você vai travar o outro. Tranquilo aí? Vamos lá? Vamos ver de novo. Mas só está muito pequeno. Pode aumentar. Isso. Pode aumentar um pouquinho mais. Beleza. Travam a primeira mão. Cheguei numa parte aqui Isso. inicial, Aí você vai vir com o lençol. Então, o que a gente fez? A gente dobrar o outro primeiro, O lençol ainda está pequeno. Vamos aumentar de novo. assim, ó. fazendo aquela dobra a mais. E aí depois ela veio e travou o segundo braço, entendeu? Vai, 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 vai,
segundo, se agora ele tá travado, você tem que prender isso em cima. Aí a gente passou o macete. Uma dobra. Não. E aí tem mantas de diversos tamanhos. E às vezes você não tem manta. Por isso que eu gosto de ensinar no mais difícil. Se você aprende o mais difícil. Gente, ó, mostra pra ela aqui aquela técnica que você usava no seu filho quando era lençol. Muito grande. O bebê é pequeno, ele geralmente ele só é grande. E tem aqui, ó, um encontro. Você vai dobrar aqui o encontro. E aí você vai puxar, ó. Então você vai travar aqui, ó, debaixo da mãozinha do bebê. Aí você vai segurar o outro. O lençol é muito, muito grande. Você vai conferir a perninha dele. E ela vai estar na posição. Só que se você puxasse muito, ela vai conseguir movimentar. Começa do zero, por gentileza, para eu poder deixar registrado. Ó, lá no vídeo, a mulher tá mostrando assim. E aqui também a gente pode limitar um pouco também, tá muito grande, ó. Formando ele num quadrado. Ah, no vídeo tá assim. Só que quando a mãe pega, geralmente aqui, ó, o neném, que a gente passa pra ela no início. Ela pode acabar se atrapalhando pra pegar, então eu dobro pra dentro. É que tá muito grande, mas aí nesse daqui fica grande. Coloca aqui, ó, sempre acima um pouquinho da cabeça. Eu dobro assim pra limitar mais um pouco. Acho que nesse não é. Sai o bracinho. Trava debaixo do próprio bebê. Confere a perninha. Eu não prendo ele assim, ó. Prender, pra ele poder mexer as perninhas. Eu diminuo um pouco e só jogo. Aí eu venho pro outro lado. Abaixo a mãozinha do bebê. Aí você confere que ele fica com a mãozinha esticada. Você vem desse lado. Eu dou uma dobradinha aqui, por causa não ter sufocamento. E encerrou. Aí geralmente coloca uma fita aqui pra ele ficar solto. E aí ele pode mexer aqui, ó, que aí vai soltando, tá vendo? Perfeito.